Você pode orar assim, irmão? Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aviva a tua obra, Senhor. Faça ela conhecida no decorrer dos anos. Santifica a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Prepara a tua noiva. Prepara-nos para nos encontrar contigo nos ares. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Ontem eu estive pregando na igreja Batista Regular em Maceió. Preguei lá uma das cartas, já para pegar um embalo, vou pregar aqui outra, tá bom? E foi legal lá, eles têm um estilo de louvor diferente do nosso, mas eles cantaram um hino lá, irmão. Nossa Deus, eu chorei demais. Vamos ver se você lembra, assim ó. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. Quem conhece? E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Bonito esse, né? Antigo. Nó, que verdade bendita sobre nós. Hoje eu estou cantando, em vez de pregar, fica cantando. Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 17. Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim também tu tens aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Feche seus olhos mais uma vez, peço ao Senhor para trazer iluminação à sua mente, ao seu coração nessa noite, para você ouvir a sua palavra. Pai Santo, mais uma vez, diante do Senhor nós estamos, diante da tua igreja estamos, e diante da tua palavra estamos. Isso tudo nos mostra que nada, nunca foi a nosso respeito. Sempre foi tudo apontando para o Senhor, todas as coisas convergindo no Senhor, onde o Senhor é o centro de todas as coisas. Então, por misericórdia e graça, fala conosco. Nós estamos aqui por tua causa, somente por tua causa, Senhor. Nada mais nos atrai a este lugar, senão o Senhor, a sua presença e a sua palavra. Que essa seja a verdade sobre nós. Abra nosso entendimento, fala ao nosso coração, corrija-nos, exorta-nos, ensina-nos, encoraja-nos, restaura a nossa esperança, a nossa alegria.
Ó Deus, e rogamos também que receba toda glória, todo louvor somente para si, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa carta é atual. Hoje eu não quero pregar um sermão diante de vocês. Quero pregar um sermão a vocês, a nós. Essa carta escrita é tão atual para nós, tão atual quanto o jornal de amanhã, tão atual. E eu quero que você preste muita atenção, porque você, eu, nós, a igreja, corre esse risco. Talvez você já está assim. Já está assim. Nós corremos esse risco. Então preste muita atenção, que eu quero que você acompanhe comigo essa carta. A igreja hoje ela se encontra a ministrar uma sociedade completamente corrompida. Nós estamos diante de uma sociedade muito corrompida, muito ímpia. Na verdade, nós vivemos no quartel-general de fato de Satanás. E nós cantamos aqui a verdade absoluta sobre a igreja. Nada vai parar a igreja, é verdade. Nada vai parar a igreja. Mas existem inimigos, e o inimigo astuto da igreja, mudando a estratégia, e muitas igrejas têm se levado por isso. Muitos pregadores, muitos pastores, muitas instituições sérias têm deixado de se levar exatamente pela estratégia que foi usada contra essa igreja aqui. E o Senhor Jesus então escreve essa carta a essa igreja falando o seguinte: olha, eu conheço a igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele sonda o coração da igreja. Nada do que você faz, do que eu faço, do que nós fazemos em oculto, fica oculto aos olhos de Deus. Ele fala assim: eu ando no meio do candeeiro, dos 7 candeeiros de ouro. Eu sou aquele que estou no meio da igreja. Ele conhece cada pessoa individual, conhece os nossos pensamentos, nossas ações, nossas motivações. Ele sabe o que você fez quando você está sozinho. Ele sabe o que você fez quando não tem ninguém te vendo. Ele está falando assim: eu conheço a igreja. Então quem está escrevendo essa carta aqui, ele não está escrevendo supondo que a igreja esteja passando por algo, supondo que você talvez esteja enfrentando alguma coisa. Quem está escrevendo essa carta aqui, enviando essa carta, é aquele que sonda mentes e corações, e esquadrinha a nossa vida, e conhece toda ela. Ele fala assim: eu conheço a igreja. E o interessante dessa carta é que ele vai mostrar que aqui está uma igreja que morre por Jesus. Uma igreja disposta a morrer por Cristo. Talvez você é um cristão que, se hoje chegar alguém e falar assim, nega a sua fé, você vai falar assim: não nego, e você vai morrer por Cristo. Talvez você é esse cristão, mas talvez você ache que esse é o ápice do cristianismo, morrer por Cristo. Só que tem coisas que não precisa ameaçar você, você nega a fé. Nós negamos a fé. Então escute bem, porque essa carta a essa igreja, mesmo uma igreja que muitos irmãos estavam sendo martirizados, Jesus olha para essa igreja e fala assim: eu tenho algumas coisas contra vocês. Tem uns aí na igreja, tem um povo aí na igreja, que eu tenho algumas coisas contra eles, e eu conheço as obras deles. A carta à igreja de Pérgamo talvez seja a que mais se assemelha e a mais apropriada para a igreja atual, para a nossa igreja hoje. A igreja num contexto geral. Talvez das 7 cartas, ela é a que mais se assemelha. Ela é a mais compatível com a nossa realidade. E você vai perceber por quê. Preste muita atenção, porque o meu intuito aqui ao expor essa carta é você entender que, se pela graça de Deus Ele não manter os olhos, o coração e a mente dessa igreja cativa essa palavra, nós também podemos sofrer isso que a igreja de Pérgamo estava sofrendo. Muitas igrejas já têm sofrido isso. Muitas igrejas já têm passado por esse processo. E a sentença que Deus dá para essa igreja é clara. Ele fala assim: eu vou vir contra vocês e pelejarei com a espada da minha boca. Você vê em Apocalipse que ele fala o seguinte: ele virá da segunda vez. Mas agora ele vem assentado no seu cavalo. O seu manto,
está vestido com um manto de sangue. Da sua boca saiu uma espada afiada. E essa espada agora não é a palavra de Deus, mas é a espada de juízo. Uma espada agora que ele vier para exercer a sua justiça sobre a terra. E é essa espada que ele está usando aqui contra essa igreja. Ele fala assim: eu virei. Se vocês não se arrependerem, eu vou pelejar contra vocês com a espada da minha boca. Então preste muita atenção. Eu quero primeiro situar você ao contexto dessa cidade aqui. Eu lembrar você sobre esse contexto. Primeira coisa que o texto vai dizer é o seguinte: essas coisas, aonde da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Preste atenção. Você plantaria uma igreja num condomínio de Satanás? Temos um condomínio aqui. Todos os moradores, todas as casas, adoradores de Satanás. Plantar uma igreja lá dentro. Cristo plantou a sua igreja dentro do condomínio de Satanás. Fala assim: aonde está o trono de Satanás? Minha igreja foi plantada aí. Então preste atenção. Pérgamo, por que ele fala que está o trono de Satanás em Pérgamo? Qual a razão de Cristo falar para essa igreja que ela está localizada, plantada, fundada, aonde habita o trono, onde tem o trono de Satanás? Acompanhe comigo que você vai entender por que Pérgamo era essa cidade. Pérgamo ficava localizada a cerca de 100 quilômetros ao norte de Esmirna. No passado antigo, Pérgamo foi uma grande importância, uma das mais importantes cidades da Ásia. Uma grande cidade. Ela começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande, 333 a.C. Pérgamo começou a tomar notoriedade, começou a crescer, ao ponto de se tornar capital da província romana. Então Pérgamo se tornou uma cidade relevante. Pérgamo também era um grande centro cultural. Pérgamo era famosa, e muito famosa pela sua biblioteca, que constava mais de 200 mil pergaminhos. Daí vem a palavra pergaminho, da cidade de Pérgamo. Até então, os filósofos, os escritos, os livros que eram escritos antigamente, eram feitos de uma planta chamada papiro. Mas a ideia aqui que Pérgamo era a segunda maior biblioteca do mundo, perdia para Alexandria, que usava o papiro. O rei de Pérgamo, então, o governante de Pérgamo, tenta trazer um dos escritores mais famosos de Alexandria, para poder Pérgamo se tornar a maior biblioteca do mundo. Só que teve uma resistência grande, e aí o governante de Alexandria parou de enviar o papiro para Pérgamo. Então eles criaram uma nova forma de escrever os livros, curtir o couro, e aí surgiu então o pergaminho dessa cidade. Pérgamo era uma cidade extremamente culta, intelectual, extremamente influenciada pelo intelecto, pela filosofia, pelo conhecimento. Era também um grande centro religioso, talvez um dos maiores centros pagãos do mundo antigo. Ali estava o templo de Zeus, que foi considerado uma das 7 maravilhas antigas do mundo. Havia lá também o culto a Esculápio, o Deus Salvador, chamado de o Deus Serpente, o Deus da medicina, simbolizado por uma serpente, que até hoje, no símbolo da medicina, tem uma serpente. Ali se cultuava em Pérgamo, e muitos médicos trabalhavam em Pérgamo, e muitas pessoas iam até esse templo desse Deus, e eles se deitavam no templo e permitiam que as serpentes passassem por cima deles para serem curados. Pérgamo era uma cidade extremamente influente na sua cultura, no seu mundo, na cultura pagã, na cultura religiosa do tempo antigo. Ali ficava uma escola famosa de medicina. A sede ficava em Pérgamo. Existia mais de 200 mil santuários no mundo antigo a esse Deus, e a sede era em Pérgamo. Logo, Pérgamo era a cidade entregue à idolatria, aonde, se eu entendia que eu tenho um Deus, serpente, o reverendo Hernandes falou uma coisa interessante. A antiga serpente agora deixa a astúcia de enganar e vem como aquela que cura.
Não vem mais para atacar, mas para curar. Em Pérgamo também estava o centro asiático do culto ao imperador. Lá foi a primeira vez que, foi o primeiro local que se instituiu o culto ao imperador vivo, imperador Augusto. Então preste atenção, nós estamos numa cidade aqui onde, primeiro, altamente intelectual, altamente influente, a segunda maior biblioteca do mundo. Nós estamos diante de uma cidade onde uma das 7 maravilhas do mundo é um templo dedicado a Zeus. Nós estamos diante de uma cidade onde o padroeiro da cidade, o Deus da cidade, Esculápio, um Deus da medicina, um Deus onde a ideia ali é que ele curava as pessoas, e muitas pessoas viajavam, muitos viajantes iam até Pérgamo para poder serem curados, e eles atribuíam a cura a esse Deus. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. E não bastasse, Pérgamo agora institui o culto ao imperador. E era interessante porque o culto ao imperador, o culto a deusa Roma, era o seguinte, eles falavam o seguinte: você pode ser qualquer coisa. Você quer ser cristão? Seja cristão. Você quer ser adorador de Zeus? Seja adorador dos deuses gregos. Não importa a religião que você faça parte, desde que no dia do ritual, no dia do culto a deusa Roma, você ofereça sacrifício a deusa Roma. No dia do culto a César, você diga Ave César. É só isso, você pode viver em paz e passar o resto do ano na sua igreja. Mas nesse dia, você deve cultuar ao imperador. Só nesse dia. Então essa cidade ficava localizada, o trono de Satanás. A ideia agora, e muitos cristãos começaram a sofrer. Por quê? Porque muitos foram fiéis, e muitos no dia do culto ao imperador falaram assim: não, nós não vamos adorar o imperador. E por essa razão eram mortos, presos. Muitos morreram. Então nesse local ficava a igreja de Pérgamo. E Jesus envia uma carta a essa igreja. E utiliza João como seu mensageiro. Mas o que Jesus está querendo dizer com o trono de Satanás? Um templo, talvez? Não, seria uma tolice achar que é um templo. Seria tolice achar que um espírito, um anjo caído, que atua nas regiões espirituais, iria habitar num templo físico. Tolice. O que Jesus está querendo dizer com o trono de Satanás? Cristo está dizendo do sistema que governava a cidade, que conduzia a cidade. Simples assim. O sistema da cidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O sistema brasileiro. Podemos falar que é o quê? O conjunto de regras, normas, leis do Brasil. Essa mudança que você está vendo. Só que preste atenção que Cristo conhece a lealdade da sua igreja. Ele conhece a fidelidade. Mesmo havendo culto a Esculápio, a Zeus, ao imperador, a igreja de Pérgamo só professava a sua fé em Jesus, e a perseguição foi clara, direta, sangrenta contra eles. Pérgamo não era um local fácil de se viver. Mesmo assim, Cristo plantou a sua igreja lá. Pérgamo não era um local fácil de se professar a sua fé. Mesmo assim, Cristo planta a sua igreja lá. A perseguição religiosa não intimidou os irmãos de Pérgamo. A igreja suportou provas, diz o texto. E ela diz assim: suportou provas como no dia de Antipas. Quem foi Antipas? Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse e registrou como Antipas morreu. Eles pegaram um boi de bronze, colocaram Antipas dentro desse boi e atearam fogo no boi, até o boi ficar vermelho. E Antipas morre então lá dentro, não negando a sua fé em Jesus, sendo fiel até a morte.
Logo, é uma igreja que sabia morrer para Jesus. Antipas suportou a perseguição, suportou a apostasia, foi fiel até a morte, mas Satanás não desistiu de fazer essa igreja errar. Então preste muita atenção, que agora pode ser que tenha muito mais a ver com você do que você pensa. Muito mais a ver com nós do que nós pensamos. Satanás mudou a estratégia. Não vamos botar esse povo na prisão mais. Não vamos matar esse povo mais, não. Não adianta matar esses cristãos, eles vão confessar Jesus, eles não vão ceder. E Satanás, que é astuto, ele muda a estratégia. Você acha mesmo que Satanás está preocupado em fechar as igrejas? Prender os pastores? Ele muda a estratégia. A proposta agora não é mais a apostasia, não é mais o abandono da fé. A proposta agora é o ecumenismo. A ideia agora não é a perseguição sangrenta, não é mais a perseguição ferrenha, mas a sedução. Sorrateiramente ele foi entrando na igreja para seduzir a igreja. Alguns membros começaram a abrir a guarda e ceder à sedução. A sedução do engano religioso. E o exemplo que foi dado aqui por Jesus foi dado do Antigo Testamento. Ele chamou de doutrina de Balaão. Olha o texto, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E Jesus reprova essa igreja, porque ele vai usar esse texto. Mas preste atenção o que ele está querendo dizer. Números capítulo 31, verso 16, vai narrar a história. Não precisa abrir, eu vou te falar o que é a história. Você lembra que Balaque era rei? O povo de Israel, depois que eles atravessam os 40 anos ali de peregrinação, o povo de Israel vai se acampar próximo à terra dos Moabitas, os Medianitas. E eles ficaram com medo de Israel, porque eles ouviram o seguinte: olha, um Deus poderoso tirou essa nação do Egito e fez prodígios e sinais. E essa pequena nação triunfou, e esse Deus manifesta glória e poder sobre essa nação. E nós estamos com medo deles guerrearem contra nós e prevalecerem contra nós. Então Balaque vai até um falso profeta, porque o profeta Balaão, ele vende a sua profecia. Oferece dinheiro para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Só que Deus frustrou os planos de Balaque, de Balaão. Todas as vezes que Balaão tentava amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoava. Todas as vezes que ele tentava levantar a voz para amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoava. E aí Balaque falou assim: olha, presta atenção, nós pagamos você, a gente pagou para fazer uma coisa, você está fazendo outra. O que está acontecendo? Balaão então virou para Balaque e falou o seguinte: olha, Deus é com esse povo, não tem como amaldiçoar o povo de Israel, esse é o povo dele. Eu não tenho poder para amaldiçoar esse povo, eu não tenho condições de amaldiçoar esse povo. Mas Balaão então, de maneira astuta, com a sua mente controlada por Satanás, fala o seguinte: mas eu vou te dar uma ideia. Não precisa ir contra o povo de Israel para guerrear, não precisa vencer essa batalha com armamento, com sangue. Deixa o derramamento de sangue para lá. Se você for contra Israel com armas para poder guerrear de maneira braçal, brutal, vocês vão perder. Mas deixa eu te dar uma ideia: arrume umas donzelas sedutoras. Pegue algumas das suas donzelas sedutoras e infiltra no meio do povo do arraial de Israel, e deixe que elas conquistem os homens de Israel, e deixe que elas se casem com os homens de Israel. E aí sim, o Deus de Israel vai irar-se contra esse povo. E por que o Deus de Israel vai irar-se contra esse povo? Porque Deus abomina o pecado. Porque Deus odeia o pecado. Preste atenção, a ideia de Satanás agora não era mais a substituição, acaba com esse povo entre a gente, era a mistura.
Não é mais a apostasia aberta, é o ecumenismo. Junta todo mundo. Pastor, nós temos que ser uma igreja só, uma igreja inclusiva. Vamos aceitar todo mundo. Vamos fazer um culto que agrada a todo mundo. Vamos, pastor, não, parece que você está muito radical. É estranho demais. Não, só está passado demais. A ideia agora é a sedução da igreja. E Satanás muda a estratégia. E Jesus, que conhece a igreja, fala assim: eu conheço que tem uns aí dentro que guardam essa doutrina, que estão sendo seduzidos por essa doutrina. Tem uns que são aqui nessa igreja, que são membros dessa igreja, mas querem viver como mundanos. Eles são do povo de Israel, mas as coisas do mundo o atraem. Não, pastor, melhor ter eles na igreja. Eu já tive o triste desprazer de ouvir um pastor falar isso. Menina ímpia, mundana, cantando louvor. Não, eu prefiro ela aqui em cima, desse jeito, do que lá no mundo. É exatamente isso que Satanás estava fazendo. Infiltra na igreja, está tudo certo. Agora, a ideia agora não é enfrentar mais o povo com um grande exército, mas enfrentar com algumas donzelas sedutoras. A ideia agora não é mais vamos morrer pelo evangelho, agora vamos viver para ele. O importante é que você está aqui na igreja. É importante, pastor, que agora eu tenho meu nome no hall de membro. Se você não tiver seu nome no livro da vida, não resolve nada. E quem está falando aqui conhece. Foi ele que botou seu nome no livro da vida, não fui eu. A ideia de Satanás agora é essa. E aí, foi isso que Balaão fez, convenceu o povo a participar das festas pagãs, a comer comida sacrificada a ídolos, aconselhou a infiltração sutil no meio do povo de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, e cerca de 20 mil homens morreram em Israel, por causa da desobediência desse povo, por causa da sedução que esse povo cedeu, eles entregaram. Simples assim. Satanás não precisa que chegue aqui a polícia, todo mundo, a partir de agora vai fechar a porta da igreja. Não, ele só precisa infiltrar uma doutrina sedutora aqui no meio dessa igreja. Ele só precisa com que você olhe e fale assim: não, esse evangelho é duro demais, eu vou caçar um lugar mais suave, onde eu posso viver a minha vida tranquilamente e ser abençoado no domingo. Onde não me exige nada, santificação, separação das coisas do mundo. Não, deixa eu viver assim mesmo. O importante é que eu sou crente. Não é assim? Essa turma aí agora, não vou falar nome, senhor, não vou falar nome, senhor, não vou falar nome. Priscila Demônio lá, aquela moça. Desculpa. Sou crente. Ó Satanás. Ganhou de mim. A ideia agora é essa. É os crentes estilo. Vamos lá. Faz isso mesmo. Isso estava acontecendo com o Pérgamo. Entrou essa doutrina na igreja. Sensual, sedutora. E aí, o importante, pastor, é o amor. O amor que é o grande mandamento. O que estava acontecendo aqui? As infiltrações das coisas mundanas entraram na igreja de Pérgamo. A doutrina da sedução. Mas ele também diz o seguinte, que tinha um grupo lá que sustentava a doutrina dos nicolaítas. Deixa eu te falar o que Jesus falou da doutrina dos nicolaítas. A carta à igreja de Éfeso, ele fala assim: eu tenho uma coisa a seu favor, Éfeso, que você odeia a doutrina dos nicolaítas, que eu também odeio. Ah, você não conhecia o Jesus que odeia, não? É só o que ama. É? O Jesus que ama a justiça odeia o pecado. Mas que doutrina é essa dos nicolaítas?
Olha aqui, isso não tem tudo a ver com a gente. Com essa igreja aqui não, só depois do meu cadáver. Os nicolaítas, eles pregavam o seguinte. Quem foi os nicolaítas? Os nicolaítas, eles tiveram um dos primeiros líderes, chamado Nicolau, que apostou toda a fé e começou a ensinar um cristianismo aonde você podia viver de qualquer maneira. Ele falou o seguinte: olha, é a graça. Então, quanto mais você pecar, mais a graça vai atuar. Então, viva os prazeres do pecado, porque Deus, a função de Deus é perdoar. É a graça. Então pode viver à vontade aí. É esse evangelho que os artistas brasileiros, os cantores brasileiros aí, essa turma aí, está ouvindo. É esse evangelho que Jesus está falando para essa igreja, falando assim: eu vou vir contra vocês e pelejar com a espada da minha boca. A pergunta é, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Essa é a doutrina dos nicolaítas. Não, pode pecar aí, irmão, de boa. Viva essa vida de boa, de libertinagem. Viva essa vida de liberdade. Ele estava ensinando que os crentes não precisavam ser diferentes. Eles podiam ser iguais, pode ser inclusivo. O importante é incluir pessoas e não o evangelho. O importante é que a igreja encha de pessoas e não que a verdade seja pregada. O importante é que eu estou feliz aqui com a minha família e vou receber uma palavra de bênção nessa noite e vou vencer essa semana, e não que o santo livro está sendo anunciado. Essa doutrina entrou na igreja de Pérgamo. Vamos pecar. Que o pecado é relativo, pastor. Se eu não me sentir pecador, eu não pequei. Se eu não sentir que eu pequei, não é pecado. Ser tolerante com tais doutrinas faz da igreja cúmplice de Balaão e de Nicolau. E nós vemos igrejas assim. Nós temos visto, pessoal. Se a igreja não vigiar, ela entra de novo nesse processo, por causa da sutileza da sedução. Entre pequenas coisas. Percebeu que o pastor inclinou um pouquinho para que a igreja cresça? Sussurre no ouvido do pastor uma estratégia nova. Mesmo que para isso ele tenha que contornar algumas verdades bíblicas. O importante é que a igreja cresça. Pastor, aqui desse jeito aí, não vai vir menina bonita para a igreja não, como é que nós vamos casar? Vai orar. É ou não é? Você também acha que você é bonito? Escuta aqui. Escuta. Presta atenção, meu irmão. Você está entendendo o que está acontecendo com Pérgamo? Satanás mudou a estratégia. Aqui, Satanás mudou a estratégia com a igreja, filho. Mudou a ideia. Faz um culto agradável. Que pastor abençoado. Olha como ele é doce. Que coisa boa. Só palavra de vitória. Olha como ele fala manso. Olha como ele fala doce. Ah, como ele é bonzinho. Olha que ensino maravilhoso. Sorrateiramente Satanás foi entrando nas brechas da igreja de Pérgamo. A igreja que morria por Jesus, agora estava vivendo da maneira da cidade. A sedução da cidade de Pérgamo entrou. Pastor, não fala da roupa da irmã. Deixa para lá. É assim mesmo. É os tempos que nós estamos vivendo. Quer vestir pelada? Vai para outra igreja. Aqui não. Muda sua vestimenta. Para de olhar a Anitta como seu exemplo de vestimenta. A sonsa lá,
Luísa Sonza. Para de olhar ela. Ai, pastor, que look legal. Sorrateiramente foi entrando. E aí a igreja olha e fala, não, está tudo certo. O importante é que estão na igreja. As arrecadações melhoraram, pastor. No dia que a diretoria falar um trem desse comigo aqui, ou ele sai ou sai eu. Um dos dois. Ô pastor, não mexe com isso não. Que as arrecadações melhorou. Ou sai eles ou sai eu. Eu deixo eles aqui, saio e levo todo mundo comigo. Bora, comigo os crentes. Os ímpios podem ficar aí. A sedução entrou na igreja, irmão. A igreja está flertando com essas coisas. Não tem nada melhor para flertar no coração da igreja de uma liderança. Dinheiro. Pérgamo estava assim, cedendo a essas doutrinas, cedendo a essa sutileza de Satanás, se escondendo atrás de uma visão de amor equivocada, dando liberdade ao povo para viver cometendo pecado. E foi por isso que Jesus disse a essa igreja que ela odeia a obra dos nicolaítas, porque ele odeia o pecado. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ele disse. Precisa me entender isso. E Jesus então chama essa igreja ao arrependimento. Uma igreja que muitos morreram. Que o pastor dessa igreja morreu por ser fiel a Deus, por não negar a sua fé. Uma igreja disposta a ir para a cruz, foi seduzida sorrateiramente por essa estratégia astuta e pela doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Sorrateiramente. É o evangelho da paz. Não divide os homens, junta os homens. Pastor, seja um homem mais acessível. Junte as igrejas todas. A ideia agora era essa. Só que ele vai avançar, preste atenção. Ele diz assim, outro sim, verso 15, tu tens aí os da mesma forma que sustenta a obra dos nicolaítas. É a graça barata, a graça irresponsável. 16, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Preste atenção. Por que Jesus fala e usa a espada da sua boca? Escute isso aqui. Muitos irmãos da igreja de Éfeso foram mortos pela espada de Roma, da igreja de Pérgamo. Foram mortos pela espada romana. Era o instrumento que o romano usava para martirizar muitos cristãos. Jesus está falando assim, não, Roma não tem a espada. Não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer perecer a alma. Tema antes aquele que pode enviar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, preste atenção. A espada romana só pode matar o corpo. A espada romana só pode fazer você sofrer nessa vida. Eu tenho a espada que divide, eu tenho a espada que separa verdade de mentira, eu tenho a espada do juízo. Ele está dizendo, por isso ele usa a espada da minha boca. O que Jesus está dizendo para essa igreja, olha, preste atenção, eu sei que vocês não têm medo da espada romana, mas vocês não deveriam ter medo da espada que sai da minha boca. Se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem atrás, não confessarem os seus pecados, não deixarem as falsas doutrinas, eu virei contra vocês com a espada da minha boca. Juízo, justiça. Mas preste atenção que ele não está falando da igreja toda. Ele diz, eu virei contra eles. Quem eles? O grupo que estava cedendo. Sabe o que ele está querendo dizer para cá, para essa igreja? Que aqui nessa igreja tem uns aí com essa doutrina, que pensam assim, que se dizem cristãos, mas vivem com a mente,
com a cultura mundana na mente. É por isso que você escuta a música do mundo, come música do mundo. É a graça, graça uma ova, graça barata, graça irresponsável, graça que não honra a Deus. Ele está falando: aquele que não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele aponta para essa igreja e fala assim: vocês não perceberam e estão cedendo essas coisas. Isso faz parte da vida de vocês, isso anda com vocês. É por isso que as coisas mundanas chamam a atenção de vocês. É por isso que as roupas mundanas chamam a sua atenção, as festas mundanas chamam a sua atenção, as comemorações mundanas, as festas pagãs, a comida deles, a bebida deles, a alegria deles chama a sua atenção. E Jesus está falando: eu venho contra ti com a espada do juízo. Dura essa mensagem, né? É, pastor, não dá para ouvir isso não. Se quiser pode ir embora. Essa é a mensagem contra a igreja. Essa foi a palavra que ele deu: arrependa-se. Ontem eu preguei a igreja de Sardes. Um monte de gente lá. Chegou uma criança, deve ter uns 10 anos, me parou no corredor e falou: pastor. Falei: o que esse menino tem, gente? Pensei até que ele era assim, autista. Por que, pá? Parado olhando para mim: o que foi, filho? Pastor, eu entendi tudo que o senhor pregou. E não mexi, irmão. Eu não sei o nome dessa criança. Eu descobri que eu estava fazendo um monte de coisa errada. Pastor, quando o senhor mandou para orar, eu chorei. Eu nunca tinha chorado da igreja. Falei: se arrependeu? Arrependi, pastor. Muito bem. Uma criança de 10 anos. Ganhei a mensagem, irmão. Incrível. Ver os olhos daquele menino com temor a Deus por sua palavra. Você está aqui, esses adolescentes cansados de ouvir, cresceram. Nath ouviu pequenininha, Gigi desse tamanhozinho, tudo pequenininha. Crescendo ouviu isso aí: se pecar é porque quer, não é porque não sabe não. Se está comendo comida de demônio é porque quer, não é porque vocês não sabem não. Faz é por causa da sedução do mundo. Mas já ouviu tudo, tudinho. Aninha pequenininha, com os vestidinhos de maranata que ela vinha, todo mundo aqui, ó. Posta coisa de demônio, vive coisa de demônio porque quer. Estou livre do seu sangue. Se ele vir contra você com a espada, é ele e você. É Deus com vocês. Ele está falando: senão eu venho contra ti. Deixe essas coisas que se infiltraram na igreja. Abandone esse evangelho da graça barata. Abandone esse evangelho de que crente pode fazer tudo. Pastor, pode fazer tatuagem? Eu tenho raiva dessa pergunta. Ninguém pergunta: pastor, posso cortar minha cabeça? Corta a sua cabeça. Ai, posso beber? Posso não sei o quê? Pode, você pode até ir para o inferno se você quiser. Essa pergunta tola. Crente tem essa necessidade boba. Não vai crescer mais não. Vai continuar essa mesma 10 anos na igreja: pastor, eu posso não sei o quê, eu posso isso, eu posso aquilo. Quando é que você vai crescer? Fala: o que eu posso fazer pelo evangelho? Pastor, o que eu posso fazer para minha colega converter? O que eu posso fazer para aquele amigo meu, aquela amiga minha que está se cortando, conhecer o Senhor? Está na hora de você mudar esse evangelho. Está na hora de você amar Jesus, meu filho. Para com esse evangelho bobo seu. Agora é o Rapa, é Charlie Brown. Para com essa porcaria. Seus amigos estão indo para o inferno. Jesus olhou para essa igreja e falou assim: vocês estão negociando isso por coisas pequenas e sedutoras. Eu vou vir contra vocês. Jesus chamou essa igreja ao arrependimento. Falou com eles: arrependam-se. Vocês que estão dispostos a morrer pelo evangelho, não ceda. Não deixe essa cultura pagã brasileira sedutora entrar na igreja. Não deixa. Ser fiel até a morte, ele vai dizer: e dar-te-ei a coroa da vida. Nessa luta ainda não tem resistido até o sangue. Quando é que
que nós vamos avançar o Evangelho e começar a amar Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Sorrateiramente entrou nessa igreja. Mas Jesus vai adiante, ele diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Preste atenção. Parece que termina só com a lapada do pastor, mas não é não. Hoje não. Eu vim em paz. Preste atenção aqui. Ele está fazendo referência a Êxodo 16. Deus deu ao povo no deserto o maná. Quando cessou o maná, pegaram um pouco dele, colocou dentro da arca, tampou, escondeu ele, guardou lá. O que Jesus está dizendo aqui para essa igreja? O maná escondido está fazendo referência ao banquete. Lá eles não terão mais fome, lá eles não terão mais sede. Ele está falando assim: ao vencedor eu vou dar do maná escondido. Eles vão se assentar comigo no banquete, eles vão comer na minha presença. Ah, meu irmão, preste atenção. A promessa de Deus para nós é o maná. Para que você está comendo essas comidas pagãs? Nós não precisamos das festas pagãs, nós não precisamos das suas comidas impuras, das suas bebidas impuras, da sua cultura impura. Ele está dizendo: eu tenho para vocês um alimento que veio do céu. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná escondido, ele está falando: preste atenção, vocês vão se assentar na minha presença, vocês vão comer do pão da presença. Vocês não precisam desse alimento, vocês não precisam dessa comida. Minha filha, põe uma coisa na sua cabeça: você não precisa ser a mais do bolo, a mais charmosa, a mais sensual, a mais cobiçada, a mais vista. Você precisa ser a mais santa. Você só precisa ser a mais santa, meu filho. Você não precisa ser a mais desejada. Você só precisa disso. Eu quero ser santo ao meu Senhor. Ninguém vai me tocar até o dia que o Senhor falar: esse é o que eu escolhi para você. Não, pastor, mas eu tenho que namorar. Vai namorando. Ah, pastor, uma vez eu perguntei para mim, o menino chegou para mim e falou assim: ô pastor, preciso namorar. Eu falei: é mesmo, minha filha? É. Para que você quer namorar? Ela descarada falou: para beijar, pastor. Eu falei: beija sua mãe. Só para beijar? Você não precisa disso, filho. Nós não precisamos dessas festas pagãs. Ou esses meninos da igreja, eles passam aperto mesmo. Eles podem até pecar escondido, mas eles devem, nossa, o Espírito Santo deve arrebentar com eles. Eu fico com dó. E eu oro para Jesus puxar seu pé de noite ainda. Ele está falando assim: eu tenho um alimento melhor para vocês. Ao vencedor vou dar do maná escondido. Por que escondido? Porque o mundo não conhece esse alimento. Porque esse alimento só pode ser comido pela fé. O mundo não sabe que alimento é esse. É por isso que ele precisa de comer todas as lavagens que o mundo oferece. É por isso que eles sempre querem mais. É por isso que a alegria deles está no copo de cerveja. É por isso que chamar a atenção, a autossatisfação está na tatuagem, está no piercing. Por isso que a alegria deles são essas coisas. Quer fazer, irmão? O problema é seu. Eu só quero te dizer, se aqui quer fazer tatuagem, que é o seguinte: lá no céu vai apagar. O corpo é glorificado, entendeu? O que ele te deu lá do pó da terra. Normal, você só vai perder dinheiro. Então, tem que parar com esse evangelho. Escuta aqui. Opa, meu Deus do céu, tem tatuagem. Não tem problema não, meu irmão. Fica com a lei de boa.
Minha mulher tem 3. Só que é o sinal de Jacó dela, para Deus lembrar ela de onde Deus tirou ela lá. Ela que fala, irmão, só estou passando, vocês conversam com ela aí. Volta aqui. Ele diz assim: vocês não precisam comer dessa comida. Eu tenho algo melhor para vocês comerem. Mas segunda coisa, agora que é incrível. Will, presta atenção nesse negócio. Senão nós não vamos estar lá, nesse estilão seu assim. Escuta aqui. Eu fico pensando em cada irmão entrando comigo no céu, como é que vai ser? Se cantar grande José, seu irmão José vai deitar no chão, ajoelhar, levantar os braços. É assim? É assim, né? Marcelão vai sair quicando, pulando, gritando lá. Nem vou falar quem vai dar glória a Deus. Imagina que legal que vai ser isso. Que dia, né? Vivian chorando. Sâmia pulando de um lado para o outro. Mas nós vamos estar lá, comendo o maná da presença. Da presença de Deus. Ela não te constrange não, irmão? A presença. Ele está falando: eu vou dar para vocês essa comida. Homem nenhum pode dar essa comida. Nenhum relacionamento. Nenhuma promoção, autopromoção. Nada, esse mundo não pode proporcionar para vocês esse alimento. Eu tenho eles e eu guardei para entregar a vocês naquele dia. Mas o que estava bom, melhor ainda mais. Ele diz assim: bem como lhe darei uma pedrinha branca. Por que pedrinha branca? A pedrinha branca era usada nos tribunais do passado para dar uma sentença. O réu era trazido, a acusação era apresentada, e o júri pegava uma pedrinha preta e colocava, se a sentença fosse de condenação, ou uma pedrinha branca e colocava, se ele fosse absorvido da culpa. Sabe o que ele está falando? Que naquele dia, Kelly, vai estar eu e você lá. A lista de pecado não vai dar conta de tanto pecado. O acusador vai estar lá da nossa alma. A sentença vai ser batida. Mas o Cordeiro que está no trono, o justo juiz, vai pegar a pedra branca, vai colocar diante de nós e vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, tem paz com Deus. Essa é a pedra branca sobre nós. Como é que você vai trocar isso? Como é que você não vai viver para agradar esse homem? Mudou a nossa sentença. Ele vai pegar a pedra e vai dizer: está aqui a sentença contra ele. Mas Senhor, ele é pecador. Ele é pecador. Mas esse que está no trono não é. E a justiça dele foi imputada sobre esse homem. Vinde, bendito do meu Pai, para o gozo do seu Senhor. Tem uma pedra branca preparada para a igreja. Será que não é essa verdade que fez Paulo dizer a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que dele pudesse receber? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu estou bem certo disso agora. Nem a morte, nem a vida, eu estou bem certo dessas coisas. Nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada vai separar vocês. A pedra branca está lá.
Dr. John Stott fala algo incrível, ele fala assim: o maná é Cristo, a pedra branca é Cristo, e o novo nome é Cristo em nós, a esperança da glória. Pode até ser que as próximas gerações, se tiver nessa igreja, negocie esse evangelho. Mas se Deus, por sua graça, me manter aqui, e por sua misericórdia manter o meu coração nele, minha mente na sua palavra, essa doutrina não entrará nessa igreja. Ele vai terminar, ele vai dizer: escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um novo nome. O apóstolo Paulo, ele vai escrever isso. O que é isso, pastor? A carta dele que ele escreveu aos Coríntios, ele vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. As coisas velhas passaram, a vida velha passou, as manias velhas passaram, os medos antigos passaram, tudo se fez novo. Eu quero que você entenda essa verdade, meu irmão. A igreja vive uma ameaça, e Satanás agora vai sorrateiramente tentar infiltrar na igreja a sua sedução, dizendo que nós podemos e devemos ser iguais a todos. Iguais a todos. Em que século o senhor está, pastor? Os tempos mudaram, a igreja mudou, pastor. A cultura avançou, pastor. Que tempo que o senhor está? No tempo em que creio que a Bíblia não mudou, ela continua poderosa. A poderosa palavra de Deus, que me garante o pão vivo e a pedra branca, que me garante o alimento e a justificação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar.